Às vezes, uma época pode parecer grandiosa quando observada do lado de fora e, ao mesmo tempo, esconder sofrimentos profundos no coração daqueles que a conduzem. Roma vivia exatamente uma dessas épocas. As guerras civis pareciam finalmente chegar ao fim, os templos se erguiam, as leis eram reorganizadas, os artistas recebiam proteção, as estradas ligavam territórios distantes e uma sensação de estabilidade se espalhava pelas províncias do império. No centro de tudo isso estava Caio Júlio César Otávio, que a história conheceria pelo nome de Augusto. Mas o homem que presidia aquela aparente renovação não possuía a mesma tranquilidade que parecia oferecer ao seu povo. Enquanto Roma celebrava, Augusto enfrentava enfermidades, conflitos familiares, desilusões e angústias que nenhum título imperial conseguia afastar. É justamente nesse contraste que começa o capítulo inicial de Boa Nova, obra atribuída ao espírito Humberto de Campos e psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, publicada originalmente em 1941. Em vez de começar diretamente na manjedoura de Belém, a narrativa nos leva primeiro a Roma, ao coração político do mundo mediterrâneo daquele tempo. E essa escolha não é casual. O capítulo pretende mostrar que o nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, perdido numa pequena aldeia da Judéia. Na interpretação espiritual apresentada pela essa grandiosa obra, aquele nascimento fazia parte de uma transformação muito mais ampla que envolvia povos, instituições, circunstâncias históricas e a própria atmosfera moral do mundo. E antes de compreendermos essa interpretação espiritual, precisamos olhar com atenção para o cenário histórico que o capítulo nos apresenta. Otávio era sobrinho neto de Júlio César e foi adotado por ele como filho e herdeiro. Quando César foi assassinado em 44 a.C., Roma mergulhou novamente em disputas políticas e militares. Otávio ainda era muito jovem. Muitos integrantes da aristocracia romana não acreditavam que ele pudesse sobreviver politicamente, muito menos tornar-se o principal governante de Roma. Sua ascensão não aconteceu de maneira simples ou pacífica. Em determinado momento, Otávio aproximou-se do Senado e de forças que combatiam Marco Antônio. Depois, mudou sua estratégia e formou com o próprio Antônio e com o Lépido o chamado Segundo Triunvirato. Mais tarde, Otávio e Antônio se tornariam adversários. A disputa terminaria com a derrota de Antônio e da Cleópatra, especialmente após a Batalha de Ácio, em 31 a.C. Quando o capítulo diz que as legiões se entregaram ao filho do soberano assassinado e que caminhos inesperados se abriram diante dele, está condensando em poucas frases um progresso muito mais longo, marcado por alianças, rupturas, guerras, perseguições e escolhas políticas. E essa observação é importante porque não devemos transformar a linguagem literária da obra em uma descrição histórica literal. Otávio não recebeu poder sem resistência. Sua ascensão foi construída em meio a conflitos severos. A paz do período augustano surgiu depois de muita violência e permaneceu relativa porque as campanhas militares e a expansão romana continuaram em várias regiões. Ainda assim, depois de décadas de guerras civis, a população romana experimentou uma sensação real de alívio e estabilidade. Em 27 a.C., Otávio recebeu do Senado o título de Augusto. Tradicionalmente, esse momento é considerado o início do seu governo
como o primeiro imperador romano, embora ele evitasse apresentar-se como um rei nos moldes antigos. Augusto procurava transmitir a imagem de restaurador da república, guardião das tradições e defensor da ordem. Na prática, porém, concentrou progressivamente os principais poderes políticos, militares e religiosos em suas mãos. Começava aquilo que seria conhecido como Pax Augusta e, em sentido mais amplo, a Pax Romana. Essa paz não significava o fim de todas as guerras, tratava-se principalmente de uma estabilidade interna maior, sobretudo quando comparada às violentas guerras civis que haviam marcado as últimas décadas da República. E depois de tanta insegurança, a ordem parecia uma bênção. Estradas eram construídas e ampliadas, cidades eram reorganizadas, o comércio circulava por regiões muito distantes. As comunicações entre as províncias tornavam-se mais eficientes. A legislação recebia reformas. Monumentos, templos e obras públicas modificavam toda a aparência de Roma. A literatura latina viveu um dos seus períodos mais conhecidos. Virgílio, Horácio, Ovídio, Tito Livio produziram obras que atravessariam os séculos. Mecenas tornou-se símbolo da proteção oferecida aos artistas, especialmente por seu apoio a poetas como Virgílio e como Horácio. Mas também aqui precisamos conservar o discernimento. A cultura florescia, porém não estava completamente separada dos interesses do poder. Parte da arte e da literatura do período ajudava a construir a imagem de Augusto como o restaurador da ordem, escolhido pelo destino para inaugurar uma nova era romana. O esplendor artístico não eliminava as desigualdades, a escravidão, a dominação política, as perseguições ou as violências do próprio império. E essa distinção nos ajuda a compreender melhor o que o capítulo nos deseja mostrar. A providência divina não deve ser confundida com a aprovação irrestrita de todos os atos de um governante ou de um império. Na visão espírita, Deus pode permitir que circunstâncias históricas sejam aproveitadas para o progresso, sem que isso transforme todos os participantes desses acontecimentos em instrumentos passivos ou moralmente perfeitos. Os seres humanos continuam responsáveis por suas escolhas. A espiritualidade não elimina o livre-arbítrio, não transforma governantes em marionetes e não torna moralmente correto tudo aquilo que produz algum resultado útil no futuro. Uma estrada construída por interesses militares pode, mais tarde, servir ao encontro entre povos. Uma língua difundida por razões políticas pode ser utilizada para transmitir ideias renovadoras. Uma estrutura imperial criada para administrar territórios pode acabar favorecendo a circulação de uma mensagem que questionaria profundamente os valores do próprio império. É assim que a providência pode atuar sem suprimir a responsabilidade humana. Augusto apareceria ao mundo como um homem poderoso, mas sua condição pessoal revelava a fragilidade que acompanha todos os seres encarnados. Os relatos antigos descrevem problemas frequentes de saúde. Suetônio menciona manchas e alterações na pele, fraqueza na região do quadril e da perna, episódios de claudicação e outras enfermidades. Também registra que Augusto tomava muitos cuidados com as mudanças de temperatura e procurava proteger o corpo contra o frio. E a imagem é profundamente humana. O homem gigante do qual exércitos se inclinavam
precisava envolver as pernas, proteger o peito e cuidar constantemente do corpo. Nenhuma autoridade política lhe concedia domínio absoluto sobre a própria saúde. Essa é uma das primeiras reflexões morais que podemos extrair do capítulo. O poder exterior pode modificar as cidades, construir monumentos e reorganizar as instituições, mas ele não elimina a vulnerabilidade do corpo, não impede a doença e não protege automaticamente o coração contra o sofrimento. Podemos comandar pessoas e continuar sem domínio sobre nós mesmos. Podemos ser admirados publicamente e enfrentar grandes dores em silêncio. Podemos construir uma aparência de estabilidade enquanto internamente permanecemos inseguros, inquietos ou angustiados. O Espiritismo não condena a administração, a autoridade, a inteligência ou mesmo a capacidade de realização. O que ele nos convida a compreender é que nenhuma conquista exterior substitui o trabalho interior. A posição social é circunstância passageira. O espírito leva consigo não os palácios que construiu, mas as qualidades que desenvolveu, o bem que realizou, o mal que reparou e as disposições morais que incorporou à própria consciência. As dificuldades de Augusto não se limitavam à saúde. Ele procurou apresentar-se como restaurador dos costumes romanos, defensor do casamento, da família e das antigas tradições. Promoveu leis destinadas a regular o matrimônio e a punir determinadas condutas que considerava ameaças à ordem social. Entretanto, dentro da sua própria família, enfrentou acontecimentos que contrariavam dolorosamente a imagem pública que tentava construir. Sua única filha, Júlia, foi acusada de adultério e exilada na ilha de Pandatária no ano 2 a.C. Anos depois, a sua neta Júlia, conhecida como Júlia a Jovem, também foi afastada de Roma sob acusações semelhantes. Aqui, os estudiosos reconhecem esses exílios, embora discutam as motivações políticas e a forma como as acusações foram transmitidas pelas fontes antigas. Para Augusto, não se tratava apenas de um problema familiar. Sua filha representava a própria casa imperial. Os atos atribuídos a ela atingiam a política moral que ele havia transformado em uma das marcas do seu governo. O governante que pretendia restaurar a família romana viu-se obrigado a julgar a própria filha segundo as leis que defendia publicamente. Podemos imaginar o conflito entre o pai e o chefe de Estado. Isso não significa que todas as decisões de Augusto tenham sido justas, nem as acusações contra Júlia devam ser recebidas sem análise crítica. As mulheres da família imperial frequentemente foram apresentadas por autores antigos de maneira hostil, moralista ou politicamente interessada. O que permanece, porém, é a imagem de um homem que, apesar de todo o poder, não conseguiu organizar a própria família conforme os seus projetos. A obra Boa Nova também menciona suspeitas de envenenamento envolvendo Lívia, esposa de Augusto, e membros da família imperial. Nesse ponto é necessária especial prudência, porque autores antigos como Tácito e Dion Cássio registraram rumores de que a Lívia teria participado da morte de possíveis sucessores para favorecer o seu filho Tibério. Também circularam acusações de que ela teria envenenado o próprio Augusto. E essas histórias tiveram enorme influência sobre a imagem posterior de Lívia, mas infelizmente não foram comprovadas. Muitos historiadores consideram que as acusações
podem refletir propaganda política, hostilidade contra mulheres poderosas e disputas envolvendo a sucessão imperial. Portanto, quando o capítulo apresenta Augusto cercado por questões de envenenamento dentro da família, devemos entender que ele utiliza uma tradição narrativa existente nas fontes antigas. Não devemos transformar essa tradição numa certeza histórica, mas essa distinção não enfraquece o ensinamento moral do capítulo. Ao contrário, ela nos ensina a ler uma obra espiritual com responsabilidade. Boa Nova não é um tratado acadêmico sobre o Império Romano, é uma narrativa de natureza mediúnica e religiosa que utiliza personagens e acontecimentos históricos para construir uma interpretação espiritual da vinda de Jesus. O fato de uma obra ter origem mediúnica, segundo a nossa compreensão espírita, não nos autoriza a abandonar a razão, a pesquisa ou a prudência. Kardec jamais propôs que toda a comunicação espiritual fosse recebida como uma revelação infalível. Uma narrativa mediúnica pode oferecer reflexões valiosas, perspectivas morais e imagens espiritualmente significativas, mas as suas descrições históricas devem sempre ser examinadas segundo os recursos da história, assim como suas afirmações doutrinárias precisam ser comparadas com os princípios fundamentais da codificação. É importante fazer essa diferenciação, porque o centro do capítulo não está em provar suspeitas contra Lívia ou apresentar uma biografia completa de Augusto. O verdadeiro centro está no contraste entre a grandeza pública e a dor particular. Roma celebrava, Augusto sofria. O povo viu o imperador na tribuna dourada, cercado de honras. O imperador, porém, conhecia as limitações do corpo, as decepções da família e a insegurança dos afetos. Durante as grandes celebrações, ouviam-se composições que exaltavam Roma e desejavam que o sol jamais contemplasse cidade maior. Horácio realmente compôs o Carmen Seculare para os Jogos Seculares de 17 a.C. Nele, Roma era celebrada como centro de uma nova era de fecundidade, segurança e grandeza. A cena construída pelo capítulo é poderosa. Enquanto o povo proclamava a grandeza de Roma, o homem que governava essa cidade poderia sentir dentro de si o peso das dores que Roma não conseguia curar. O mundo dizia: nada existe de maior do que Roma. O Evangelho, porém, mostraria outra medida de grandeza. Grande não é aquele diante de quem os povos se curvam. Grande é aquele que serve. Grande não é quem acumula títulos. Grande é quem desenvolve misericórdia. Grande não é quem derrota inimigos no campo de batalha. Grande é quem vence o orgulho, o egoísmo, o ressentimento e a violência dentro de si. E essa mudança de medida está no coração de Boa Nova. Depois de apresentar a glória e as contradições da época de Augusto, nosso querido Humberto de Campos propõe uma interpretação espiritual. Os historiadores teriam observado os fatos políticos, militares e culturais, mas não teriam percebido a movimentação espiritual relacionada à vinda de Jesus. Essa afirmação precisa ser entendida dentro da natureza da obra. A história, como disciplina, trabalha com documentos, inscrições, objetos, testemunhos, vestígios arqueológicos e a comparação crítica das fontes. Ela não possui meios para demonstrar que a esfera espiritual do Cristo se aproximava da Terra. A ideia apresentada por Boa Nova pertence a uma leitura espiritual dos acontecimentos.
Ela não é uma conclusão histórica comprovada, também não aparece na codificação de Allan Kardec exatamente com essas palavras ou com todos os detalhes narrativos utilizados no capítulo. Entretanto, o princípio geral de que os espíritos podem receber missões relacionadas ao progresso da humanidade encontra o apoio no Livro dos Espíritos. Vamos entrar nas questões 568 e 569 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec examina as atividades e a missão dos espíritos. A resposta dos bons espíritos esclarecem que eles podem atuar tanto na condição espiritual quanto por meio da encarnação, auxiliando o progresso dos indivíduos, dos povos e da humanidade, preparando caminhos e cooperando na realização de determinados acontecimentos. Vemos também na questão 573, a missão dos espíritos encarnados é apresentada como uma participação na obra da providência, ao mesmo tempo que o próprio espírito progride por meio da experiência. E nas questões 584 e 584A, vemos que os espíritos mais adiantados podem auxiliar o progresso, inspirando pensamentos favoráveis e orientando acontecimentos, enquanto outros encarnam com missões específicas. Isso oferece uma base para compreendermos a interpretação de Boa Nova sem transformá-la em um dogma. A visão espírita admite que a humanidade não está espiritualmente abandonada. Espíritos mais elevados podem inspirar, orientar, preparar oportunidades e cooperar com o progresso. Mas isso não significa que cada decisão política tenha sido determinada diretamente por eles, nem que tudo o que acontece no mundo corresponde à vontade de espíritos superiores. Existem interesses humanos, ambições, erros, paixões, influências espirituais variadas e consequências do uso individual e coletivo do livre-arbítrio. A providência trabalha com a realidade humana sem destruir a liberdade humana. Quando o capítulo afirma que se aproximavam de Roma e do mundo não mais os espíritos guerreiros, semelhantes a Alexandre o Grande ou Aníbal, mas aqueles que vestiriam os andrajos dos pescadores, está apresentando uma abundância simbólica de valores. Os grandes nomes da história antiga costumavam estar ligados a conquistas de territórios, à força dos exércitos, à submissão dos povos. Jesus iniciaria outra espécie de conquista. Não conquistaria cidades pela espada, conquistaria consciências pela verdade. Não formaria legiões armadas, chamaria pescadores. Não distribuiria cargos, convidaria ao serviço. Não prometeria domínio político, apresentaria o reino de Deus como realidade moral e espiritual. Os primeiros discípulos eram homens simples. Alguns viviam da pesca no lago da Galileia. Mateus, no capítulo 4, versículo 18 a 22, relata o chamado de Pedro, de André, de Tiago, de João. Jesus não os escolheu porque possuíssem prestígio social, formação nas grandes escolas ou influência política. Escolheu pessoas que poderiam aprender, transformar-se e servir. Isso não significa desprezo pelo conhecimento. O evangelho, ele não glorifica a ignorância. A escolha dos pescadores mostra que a autoridade moral não depende de títulos, de riqueza ou de posição social. A verdade pode ser anunciada por pessoas simples quando existe sinceridade, disposição para aprender e coragem para viver aquilo que ensinam.
Os apóstolos não começaram prontos, demonstraram medo, incompreensão, impulsividade, ciúme e dificuldade para assimilar a proposta de Jesus. Pedro prometeu fidelidade e depois o negou. Tiago e João ainda pensaram em posições de destaque. Tomé precisou enfrentar suas dúvidas. O valor desses homens não estava numa perfeição que já possuíssem, mas na capacidade de permitir que o encontro com Jesus transformasse suas vidas. Essa é uma esperança essencial para todos nós. O Evangelho não é dirigido apenas a pessoas que já venceram as suas imperfeições. Ele é um caminho oferecido justamente àqueles que reconhecem quanto ainda precisam aprender. Quando o capítulo fala de espíritos que se vestiriam com os trajes simples dos pescadores para formar a base dos ensinamentos do Cristo, não está apenas exaltando personagens do passado, está nos mostrando que as grandes transformações espirituais frequentemente começam sem aparência de grandeza. Roma possuía palácios, templos, tribunais, exércitos e monumentos. Jesus nasceu num ambiente simples. Roma anunciava seus imperadores por meio de cerimônias públicas. O nascimento de Jesus foi reconhecido, segundo as narrativas evangélicas, por pastores e por visitantes vindos do Oriente. Roma demonstrava poder pela capacidade de impor sua vontade. Jesus revelaria poder pela capacidade de amar, perdoar, servir e permanecer fiel ao bem. A obra afirma que o ambiente de paz da época de Augusto representava uma preparação para a vinda do Cristo. Historicamente, aquela estabilidade também criaria condições que algumas décadas depois favoreceriam a circulação da mensagem cristã. As estradas romanas conectavam cidades e províncias, as rotas marítimas permitiam viagens por todo o Mediterrâneo. O grego, a língua grega, era amplamente utilizada como língua de comunicação em muitas regiões do império. Comunidades judaicas estavam presentes em diversas cidades. Paulo e outros divulgadores do cristianismo utilizariam essas estruturas para viajar, estabelecer comunidades e transmitir os ensinamentos. Isso não significa que o Império Romano tenha sido criado para o cristianismo ou que os seus governantes desejassem favorecer o evangelho. Significa apenas que certas condições históricas puderam ser utilizadas para finalidades que seus criadores não haviam previsto. A mesma estrutura que facilitava o deslocamento dos exércitos também permitiu o deslocamento dos mensageiros. As mesmas cidades que celebravam os deuses romanos receberiam pequenas comunidades cristãs. A mesma língua utilizada no comércio, na filosofia e na administração serviria para registrar os textos do Novo Testamento. Essa é uma maneira equilibrada de compreender a preparação histórica mencionada no capítulo. Havia condições humanas e materiais que favoreceriam a propagação da mensagem. A interpretação mediúnica acrescenta a esse cenário a ideia de uma preparação espiritual, com espíritos ligados à missão do Cristo, aproximando-se da experiência terrestre. No centro de toda essa movimentação estava aquele que o capítulo chama de sublime emissário. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como guia e modelo. A resposta é direta: Jesus. O comentário que acompanha a resposta no Livro dos Espíritos, nessa questão 625, explica que Jesus representa um modelo de
perfeição moral possível à humanidade terrestre e que seu ensino constitui a expressão mais pura da lei divina. Essa afirmação ela precisa ser compreendida. Jesus não veio apenas para transmitir informações sobre Deus. Sua vida tornou visíveis uns princípios que ensinava. Ele falou do perdão e perdoou. Ele falou da misericórdia e acolheu pessoas desprezadas. Falou do serviço e lavou os pés dos discípulos. Falou da confiança em Deus e permaneceu fiel mesmo diante da perseguição. Falou do amor aos inimigos e recusou responder à violência com violência. Jesus não apresentou uma teoria moral distante da experiência humana, ele mostrou como a lei divina pode ser vivida nas relações concretas. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se as leis divinas somente foram reveladas por Jesus. E a resposta esclarece que essas leis sempre estiveram presentes na natureza e foram percebidas, ainda que parcialmente, por diferentes povos e enviados. Muitos seres humanos transmitiram fragmentos da verdade. Outros misturaram princípios espirituais com interesses pessoais, paixões, tradições e formas de dominação. Jesus não foi o primeiro a falar de bondade, de justiça ou da relação com Deus. Sua singularidade, segundo a compreensão espírita, está na pureza com que apresentou e viveu a lei moral. Por isso, a expressão Boa Nova não significa que todas as ideias de Jesus fossem completamente desconhecidas. A novidade, sim, estava na profundidade, na universalidade, na coerência e na maneira como Jesus colocou o amor no centro da relação entre o ser humano, o próximo, e Deus. Amar a Deus não poderia mais ser separado de amar o próximo. A religião não poderia ser reduzida ao cumprimento exterior de cerimônias. A pureza não seria apenas ritual, mas interior. O próximo não seria apenas um integrante do mesmo povo ou da mesma crença. O perdão não ficaria limitado àqueles que julgamos merecedores. A grandeza não seria medida pela posição ocupada, mas pela disposição para servir. A justiça não seria vingança, a autoridade não seria domínio, a fé não seria simples aceitação verbal, mas confiança que produz a transformação moral. É por isso que o capítulo chama aquele período de século do Evangelho, não porque toda a humanidade tenha se tornado cristã naquele momento. Não porque as guerras, as injustiças e as violências tenham desaparecido. O século da Boa Nova é aquele no qual uma nova referência moral entra na história e começa lentamente a trabalhar a consciência humana. O Evangelho não transformou imediatamente o mundo, muitas vezes seus ensinamentos foram repetidos enquanto seus princípios eram contrariados. Guerras foram realizadas em nome de Cristo. Pessoas foram perseguidas por diferenças religiosas. Instituições cristãs também se ligaram ao poder, à riqueza, à violência. Isso não diminui a mensagem de Jesus, mostra apenas a distância entre conhecer uma verdade e vivê-la. O Espiritismo nos convida justamente a retirar o Evangelho do campo da admiração exterior e trazê-lo para a experiência da consciência. Não basta dizer que Jesus é o guia, é preciso perguntar se as nossas escolhas estão realmente sendo guiadas por Ele. Não basta admirar o perdão, é necessário trabalhar o ressentimento.
Não basta elogiar a humildade, é preciso reconhecer o orgulho. Não basta falar de caridade, é necessário desenvolver benevolência, indulgência e disposição para auxiliar. O capítulo utiliza a expressão festa do noivado para descrever a atmosfera espiritual que acompanhava a presença de Jesus na terra. Essa imagem vem de uma passagem encontrada em vários evangelhos, em Mateus, capítulo 9, em Marcos, capítulo 2 e Lucas, capítulo 5. Algumas pessoas haviam perguntado por que os discípulos de Jesus não jejuavam como faziam outros grupos religiosos. Jesus respondeu recorrendo à imagem de uma celebração de casamento. Enquanto o noivo permanecesse com os convidados, aquele era um tempo de convivência e alegria. Depois chegaria o momento da separação e do jejum. No contexto original, Jesus não estava simplesmente afirmando que a vida religiosa deveria ser uma festa permanente. Ele mostrava que seus discípulos viviam um momento singular. Estavam na presença daquele que lhes revelava uma nova relação com Deus. A imagem do noivo e dos convidados fala de proximidade, de comunhão, de encontro, de alegria. Boa Nova amplia poeticamente essa imagem e chama a passagem de Jesus pela terra de festa dos corações. Durante algum tempo, os discípulos puderam caminhar ao lado de Jesus, ouvir a voz de Jesus, observar seus gestos e levar pessoalmente as suas dúvidas ao Mestre amado. Mas a festa também trazia responsabilidade. Quem esteve com Jesus não poderia permanecer igual. A presença do Mestre exigia a transformação. A mesma verdade se aplica a nós. Conhecer o Evangelho é receber um convite, não um convite para uma alegria superficial que ignora os sofrimentos da vida, mas para uma alegria fundamentada no sentido espiritual da existência. O Evangelho não promete ausência de dificuldades. Jesus não escondeu dos discípulos que eles enfrentariam incompreensões, conflitos, perdas e perseguições. A alegria cristã nasce de outra fonte, ela surge da certeza de que a vida possui finalidade, de que o amor não é inútil, de que a morte não encerra a existência, de que nenhum esforço sincero de transformação se perde e de que o bem possui valor eterno. Por isso, o capítulo descreve o Evangelho como guia, mapa, manual do amor, da coragem e da alegria. Essas expressões não significam que encontraremos no Novo Testamento uma resposta pronta para cada problema particular. O Evangelho oferece princípios. A consciência, iluminada por esses princípios e auxiliada pela razão, precisa aplicá-los às situações concretas. Quando enfrentamos um conflito, o Evangelho não nos oferece uma frase automática, ele nos convida a examinar o orgulho, a responsabilidade, a justiça, o perdão e os limites necessários. Quando sofremos uma perda, ele não elimina a saudade, mas vai ampliar a nossa compreensão da vida. Quando somos ofendidos, ele não exige que aceitemos abusos ou permaneçamos em situações prejudiciais. Ensina-nos a não alimentar o desejo de vingança, sem retirar de nós o direito de estabelecer limite, de buscar proteção e de agir com justiça. Quando erramos, ele não nos aprisiona na culpa. Chama-nos ao arrependimento, à reparação e à nossa mudança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, Allan Kardec explica que o Espiritismo não cria
uma nova moral. Sua contribuição é auxiliar a inteligência e a prática moral do Cristo, oferecendo uma compreensão racional da vida espiritual. E esse ponto é fundamental. O Espiritismo, obviamente, não pretende substituir Jesus, ele procura oferecer elementos para que os ensinamentos de Jesus sejam compreendidos com maior profundidade. A imortalidade da alma dá novo sentido às promessas do Evangelho. A reencarnação amplia a nossa compreensão da justiça e das oportunidades de aprendizado. A lei de causa e efeito mostra que as nossas escolhas produzem consequências sem transformar Deus num juiz vingativo. A comunicação dos espíritos oferece evidências da continuidade da vida, mas também aumenta a nossa responsabilidade diante do futuro. A pluralidade das existências mostra que o progresso é gradual. A influência espiritual ajuda a compreender determinadas experiências, mas sem retirar a nossa responsabilidade e sem autorizar que atribuamos todos os problemas aos espíritos. O conhecimento doutrinário esclarece o caminho. O Evangelho orienta a maneira de percorrê-lo. Na parte final, o capítulo afirma que Jesus teria recomendado que seu testamento começasse com os hinos e perfumes da natureza, sob a luz de uma estrela que conduzisse reis e pastores à manjedoura, e terminasse com a visão da humanidade renovada, representada pela Jerusalém libertada do Apocalipse. E essa afirmação ela deve ser compreendida de uma maneira poética e espiritual, e não como uma explicação técnica sobre a formação dos livros bíblicos. Os quatro evangelhos não começam todos com a narrativa do nascimento de Jesus. Mateus apresenta acontecimentos ligados ao nascimento de Jesus e à visita dos magos. Lucas, ele descreve o nascimento, a manjedoura, o anúncio aos pastores e outros episódios da infância de Jesus. Marcos começa com a atividade de João Batista e o início da vida pública de Jesus. E João começa com uma reflexão sobre o Verbo, apresentando a origem espiritual e a missão do Cristo. Também não existe nos textos evangélicos uma passagem em que Jesus determine aos apóstolos a ordem final dos livros que formariam o Novo Testamento. Essa coleção foi organizada gradualmente pelas comunidades cristãs ao longo do tempo. Portanto, quando Boa Nova diz que Jesus recomendou que seu testamento começasse com o Natal e terminasse com a Nova Jerusalém, estamos diante de uma descrição mediúnica e simbólica apresentada pela obra, não de um fato histórico demonstrável. O valor da imagem está no significado espiritual que ela transmite. No princípio, uma criança numa manjedoura. No final, uma humanidade regenerada. No princípio, a estrela orientando buscadores. No final, a cidade iluminada pela presença divina. No princípio, pastores e estrangeiros aproximando-se do menino. No final, povos reunidos numa realidade de justiça, fraternidade e paz. Mateus, no capítulo 2, ele apresenta os magos vindos do Oriente e a estrela que os conduz. Lucas, também no capítulo 2, ele apresenta os pastores que recebem um anúncio e vão ao encontro da criança. São narrativas diferentes, escritas por autores diferentes, com imagens e objetos próprios. A tradição cristã posteriormente reuniu esses elementos numa única cena natalina. Os magos representam os que buscam, estudam,
que observam sinais e se dispõem a viajar para encontrar a verdade. Os pastores vão representar a simplicidade, a vigilância e a abertura de coração. Uns vêm de longe, outros estão nos campos próximos. Uns pertencem ao ambiente dos conhecimentos do Oriente, outros realizam um trabalho simples e cotidiano. Todos são conduzidos ao mesmo ponto. E essa aproximação simboliza a universalidade da mensagem de Jesus. Ele não pertence a uma classe social, a uma nacionalidade, a uma profissão, ou a um grupo privilegiado. Sua mensagem se dirige ao sábio e ao simples, ao próximo e ao estrangeiro, ao que conhece muitas coisas e ao que apenas possui um coração disposto a ouvir. A estrela, por sua vez, deve ser analisada com a prudência recomendada por Kardec. Em A Gênese, capítulo 15, item 4, Allan Kardec examina o episódio da estrela dos magos. Ele observa que não poderia tratar-se literalmente de uma estrela deslocando-se no céu e parando sobre uma casa, porque as estrelas não são pequenos pontos luminosos próximos da Terra. Kardec não afirma possuir meios para comprovar o episódio, considera, porém, a possibilidade de um fenômeno luminoso de natureza espiritual ou de uma figura utilizada para indicar uma orientação misteriosa recebida pelos magos. E essa postura de Kardec é um exemplo do método espírita. Não precisamos rejeitar automaticamente uma narrativa porque ela contém um elemento incomum. Também não devemos aceitar qualquer interpretação extraordinária sem exame. Primeiro vamos procurar compreender o texto, depois verificamos o que pode ser demonstrado. Em seguida, analisamos hipóteses compatíveis com as leis naturais, reconhecendo com honestidade aquilo que permanece desconhecido. Mais importante do que descobrir a natureza física da estrela é compreender o que ela representa na narrativa. A estrela orienta, ela não obriga. Os magos veem o sinal, interpretam-no e decidem caminhar. Também nós recebemos orientações por muitos caminhos. Uma leitura pode despertar a nossa consciência, uma conversa pode revelar um erro, um sofrimento pode obrigar-nos a rever prioridades. O exemplo de alguém pode mostrar uma forma mais digna de viver. Uma intuição pode convidar-nos a determinada atitude no bem, mas nenhum sinal realiza por nós a caminhada. A estrela, ela vai indicar a direção. Os viajantes precisam percorrer o caminho. A manjedoura também possui um significado profundo. Jesus não nasce no centro político do império, não nasce no palácio de Augusto, não nasce entre as colunas dos grandes templos romanos. Jesus nasce num ambiente de simplicidade, aquele que seria apresentado pelo Espiritismo como o maior modelo moral da humanidade, entra no mundo sem os símbolos exteriores do poder. E essa cena corrige silenciosamente nossas ideias de grandeza. Roma dizia que grande era o imperador cercado por legiões. Belém mostrava que a verdadeira grandeza podia estar numa criança envolvida em panos. Roma erguia monumentos para perpetuar a memória dos seus governantes. Jesus escreveria seu nome na consciência humana sem construir um único palácio. Roma exigia tributos. Jesus oferecia consolo. Roma ampliava suas fronteiras.
Jesus ampliava o conceito de próximo. Roma procurava produzir ordem pela força da lei e do exército. Jesus começava a construir a paz por meio da transformação da consciência. A narrativa termina com a Nova Jerusalém descrita no Apocalipse, especialmente nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Ali encontramos a visão simbólica de uma cidade renovada, marcada pela presença de Deus, pela superação do sofrimento e pela união entre a realidade humana e a realidade divina. Não precisamos entender essa nova Jerusalém, essa cidade, como uma construção material que descerá pronta do céu. Sob a ótica espírita, ela pode e deve ser compreendida como um símbolo da humanidade regenerada. É um mundo que aprende a substituir a violência pela justiça, é a sociedade que organiza suas instituições segundo o respeito à dignidade humana. É a inteligência que deixa de servir ao egoísmo e passa a cooperar com o bem comum. É a religião que abandona o desejo de dominar consciências e se transforma em força de fraternidade. É o ser humano que reconhece a sua natureza espiritual e assume a responsabilidade pela própria evolução. O Livro dos Espíritos, na questão 1019, ou seja, na última questão, ele apresenta a transformação da humanidade como resultado do progresso moral e da prática das leis divinas. À medida que os seres humanos se modificam, criam condições para uma convivência mais elevada e para uma influência espiritual igualmente mais elevada. A Nova Jerusalém não surge apenas por intervenção do exterior, ela começa dentro das consciências. Sempre que escolhemos a honestidade em vez da conveniência, colocamos uma pedra nessa cidade simbólica. Sempre que substituímos a vingança pela justiça equilibrada, ajudamos a edificar essa nova Jerusalém. Sempre que reconhecemos um erro e procuramos repará-lo, abrimos uma das portas da Nova Jerusalém, e sempre que tratamos alguém com dignidade, apesar das diferenças, acendemos uma de suas luzes. Sempre que recusamos a crueldade, a humilhação e o preconceito, aproximamos a humanidade daquela visão. O capítulo começa com Roma e termina com a Jerusalém espiritual. Roma representa a civilização organizada pelo poder exterior. A Nova Jerusalém representa a humanidade organizada pela lei do amor. Roma possuía estrada, exércitos, monumentos e códigos. A Nova Jerusalém exige consciências renovadas. Roma conseguia estabelecer uma certa ordem social, mas não podia curar as dores íntimas de Augusto. O evangelho começa justamente onde o poder humano encontra o seu limite. O evangelho não despreza a organização social, a cultura, a ciência, a lei ou a administração, mas nos mostra que nenhuma dessas conquistas será suficiente enquanto o ser humano não aprender a governar a si mesmo. A paz política é valiosa, mas ela pode ser frágil. A paz espiritual nasce de uma consciência reconciliada com o bem. A lei humana pode controlar os comportamentos, mas a lei moral precisa ser livremente acolhida. Um império pode impedir temporariamente uma guerra, mas somente a transformação interior pode reduzir as causas profundas da violência. Ao observar Augusto, compreendemos que ninguém está protegido das experiências humanas pelo lugar que ocupa. Todos somos espíritos em aprendizados, o governante, o anônimo, o pobre, o rico, o instruído e o simples enfrentam
cada um, segundo suas circunstâncias, o desafio de aprender a amar, de utilizar corretamente a liberdade e reconhecer os limites do poder material. O capítulo não nos pede que desprezemos Augusto, nem que o transformemos num santo. Convida-nos a enxergá-lo como homem, um homem capaz de grandes realizações administrativas, mas também participantes de conflitos violentos. Um homem celebrado pelo povo, mas ferido na intimidade, um homem associado a uma era de paz, mas incapaz de produzir paz completa dentro da própria casa. Essa humanidade de Augusto prepara o contraste com Jesus. O imperador possuía poder para decretar o exílio da filha. Jesus ensinaria a procurar a ovelha que se perdeu. Augusto tentava restaurar costumes por meio de leis. Jesus ensinaria que a verdadeira transformação começa no coração. O imperador desejava garantir a continuidade da sua casa e do seu governo. Jesus formaria uma família espiritual baseada não no sangue, mas na disposição de cumprir a vontade de Deus. Augusto entrou para a história como senhor de Roma. Jesus permaneceria na consciência humana como servidor de todos. E é esse o sentido mais profundo da Boa Nova. Ela não foi apenas a notícia de que uma criança havia nascido, foi o anúncio de uma nova maneira de compreender Deus, o próximo, a nossa vida, o sofrimento, a autoridade e a verdadeira grandeza. A Boa Nova declara que o ser humano não está condenado a permanecer prisioneiro do egoísmo, que o inimigo pode deixar de ser de ser apenas alguém a destruir e tornar-se alguém diante de quem somos chamados a preservar a nossa dignidade moral, que o pecador não é uma criatura perdida para sempre, que o sofrimento não precisa ser inútil, que a morte não encerra a vida, que o poder pode transformar-se em serviço. Roma não percebeu imediatamente o que estava acontecendo em Belém. Os comerciantes continuaram negociando, os poderosos continuaram disputando posições, a vida cotidiana parecia seguir o seu curso habitual. No entanto, numa região distante do centro imperial, começava uma transformação que atravessaria fronteiras e séculos. E essa talvez seja uma das lições mais belas do capítulo. Nem sempre os acontecimentos espiritualmente mais importantes chegam acompanhados de ruído. A humanidade renovada não será construída apenas por grandes acontecimentos públicos, ela nascerá também dessas pequenas manjedouras morais em que permitimos que o ensinamento do Cristo encontre lugar dentro de nós. A Boa Nova chegou a um mundo que conhecia a glória, mas ainda precisava aprender a fraternidade. Chegou a uma civilização capaz de construir estradas entre continentes, mas ainda incapaz de construir pontes verdadeiras entre muitos corações. Chegou a homens que dominavam territórios, mas ainda não dominavam as próprias paixões, e continua chegando até nós. Cada vez que o Evangelho deixa de ser apenas um livro admirado e se transforma numa escolha vivida, a estrela volta a indicar o caminho. Cada vez que a humildade ocupa o lugar do orgulho, a manjedoura volta a receber o Cristo. E cada vez que o amor orienta a justiça, a nova Jerusalém começa a ser edificada. A verdadeira grandeza daquele século não estava apenas nos monumentos de Roma, nas leis de Augusto ou nos versos dos grandes poetas, estava no início silencioso de uma revolução moral. O Cristo veio mostrar o caminho. A estrela
pode indicar a direção, o evangelho pode iluminar os nossos passos, mas a caminhada precisa ser realizada por cada um de nós. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.